Bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente às segundas e quintas-feiras tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Hoje nós vamos falar da medição da umidade no contexto da instrumentação analítica, bastante conhecida de todos nós, tá? Vamos definir instrumentação analítica, definir umidade, classificação da umidade, vamos falar sobre a medição da umidade absoluta, da relativa, e vamos falar da essencialidade do controle de umidade, ok? Pois bem, instrumentação analítica. A instrumentação analítica é uma área da engenharia que ela envolve o uso de instrumentos e técnicas para medir, analisar e interpretar propriedades físicas e químicas de substâncias. Então, hoje, na área de laboratórios de pesquisa é muito importante, ou seja, seu objetivo é fornecer informações quantitativas, de quantidades, e informações também qualitativas, ou seja, sobre a composição, estrutura e comportamento de substâncias, que é muito essencial hoje em dia em laboratório de pesquisa, como eu falei, indústrias e controle de qualidade. Vamos falar então um pouco agora da umidade em si, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando agora no nosso portal, que não é inscrito, que se inscreva no nosso portal, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte, não tem problema, mas o importante é a sua participação, sua crítica, comentário, que isso faz a gente melhorar e crescer, tá? E a gente vive aqui em função de você que está aí do outro lado assistindo, tá bem? Então, a umidade, ela é representada por essa linda figura aqui. Essa linda figura é uma grandeza física que representa a quantidade de vapor presente em uma determinada amostra de ar. Seja ar, gás, o ar puro, o gás, material sólido, então todos eles contêm umidade, independente da nossa vontade, porque isso é uma questão da física da natureza, tá? Então, umidade é a grandeza física que representa essa quantidade de vapor que existe em determinados componentes, tá? A medição da umidade, como nós estamos mostrando aqui, uma representação de umidade, de medição de umidade industrial. A medição de umidade é crucial porque ela faz parte de diversos setores, por exemplo, para a agricultura, na indústria, principalmente alimentícia, que é muito complicado, e na meteorologia. Por quê? Porque ela influencia processos, qualidade de produtos, seja produtos alimentares, produtos industriais, tecelagem e tudo mais, ela tem uma grande participação em umidade. A umidade, ela é classificada comumente em umidade absoluta e umidade relativa. Existe uma boa diferença entre essas duas umidades, tá? A umidade absoluta, ela é absoluta mesmo, ela refere-se à quantidade de vapor presente em um volume de ar. Um ar, ou um gás, ou uma madeira, tá? Então, a umidade absoluta, ela refere-se à quantidade de vapor, que geralmente é expressa em gramas por metro cúbico, ou seja, ou em volume, ela é o peso da massa de vapor d'água presente no ar, no gás ou em materiais sólidos, tá? Já a umidade absoluta, ela existe em duas formas, que abordaremos a seguir. Então, a definição de umidade relativa, ela já é diferente, tá? Ela existe em duas definições. Uma delas é que é a relação entre a pressão de vapor do vapor d'água, tá? É a pressão de vapor do vapor d'água, esse valor, dividido pela pressão máxima de vapor que esse vapor pode suportar, que essa massa de ar pode suportar. Então, vamos entender. Essa definição aqui, eu não adoto adoto a que eu vou apresentar a seguir, mas ela diz o seguinte, que a umidade relativa é a pressão de vapor atual do vapor d'água. Você viu lá qual é a umidade, qual é a quantidade de vapor, a quantidade de pressão de vapor do vapor. E essa quantidade de pressão do vapor, dividida pela pressão de vapor máxima que esse ar pode suportar em uma determinada temperatura até saturar, que é a umidade relativa. Essa definição eu sempre substituo por essa daqui. Eu digo o seguinte, que a umidade relativa, ela é a relação entre a quantidade de vapor presente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que esse ar pode suportar uma determinada temperatura até ele saturar. Então, repetindo, essa definição aqui eu gosto, que sempre eu estudei em cima dessa definição. Ela é a relação entre a quantidade de vapor d'água presente no ar e a quantidade máxima de vapor d'água que esse ar pode suportar até que ficar saturado e começar a condensar. Tá? Então, essa definição que eu acho importantíssima.
Portanto, essa umidade relativa ela é uma fração, ou seja, um percentual, onde o numerador é a quantidade de vapor d'água, tá? E o denominador é a quantidade máxima de vapor d'água que esse mesmo ar pode suportar antes de se tornar saturado. Então é uma definição bem mais completa essa daqui, essa segunda definição. Ainda sobre a umidade relativa, quando o ar ele atinge uma máxima quantidade de vapor, é evidente que ele está saturado. E a umidade relativa do ar, nesse caso, é 100%, ou seja, é 1. Tá? Por exemplo, uma massa de ar, em uma massa de ar que você tem uma umidade relativa de 50%, isso significa o seguinte, que esse ar contém metade da quantidade máxima de vapor d'água que ele poderia suportar, que ele poderia reter, tá certo? Então essa explicação é bastante interessante. Outro detalhe sobre a umidade relativa que a gente tem que falar é que à medida que a temperatura do ar aumenta, a quantidade de vapor d'água que ele pode reter até a saturação também aumenta. Eu trouxe essa figura que faz parte, é uma figura adaptada aqui dessa bibliografia, tá? Mas ela indica exatamente isso que a gente está falando. Se você tem aqui a temperatura na pressão atmosférica, você tem aqui para 10 graus, você diz o seguinte, isso aqui é uma curva de saturação, tá? Isso aqui é uma curva de saturação. Então, para 10 graus, nessa situação, esse ar pode suportar uma umidade de 23 grãos por quilograma. Se você aumenta lá para mais tarde, lá para perto do meio-dia, a temperatura vai para 26,7, esse ar, a essa temperatura, ele já suporta uma umidade maior, uma umidade de 68 grãos por quilograma. Então, à medida que a temperatura do ar aumenta, a quantidade de vapor d'água que ele pode reter até a saturação aumenta também, tá? Se você vai para o final da tarde, aí às 3 horas da tarde, 37,7, ele vai poder suportar mais umidade, ele vai poder suportar uma umidade de 136 grãos por quilograma. Por falar em grãos por quilograma, aqui na bibliografia e no estudo da instrumentação analítica, um grão ele equivale a aproximadamente 64,8 miligramas, tá bem? Então isso aqui é a quantidade de grãos por quilograma de ar seco. Então significa o seguinte, um grão é 64,8 miligramas. Então você vai ter miligramas de água por quilogramas de ar seco, tá certo? Vamos em frente então. O ponto de orvalho, ainda no estudo das classificações da umidade. O ponto de orvalho nós estamos acostumados a ver nos copos que estão frios ao ar, no capô do carro. Ela é a temperatura a qual o ar deve ser resfriado a pressão constante para que o vapor d'água comece a condensar em forma de água. Ou seja, o ponto de orvalho, aqui nós temos a representação do orvalho em superfície metálica, o ponto de orvalho é aquela temperatura que o ar satura. Você tem uma umidade no volume de ar, tá? Você tem uma determinada massa de vapor no volume de ar. Essa temperatura está a um determinado valor. Se você começa a baixar essa temperatura dessa massa de ar, vai chegar um ponto que esse vapor d'água vai começar a condensar, ou seja, é a temperatura de condensação, é o que ocorre no sistema de refrigeração no condensador, ok? Vamos em frente. Como medir, então, a umidade absoluta? Primeiro, vamos ver como a gente mede a umidade absoluta, depois vamos ver como a gente mede a relativa. O tipo mais comum de medir a umidade absoluta é o sensor de óxido de alumínio. Aqui você tem um sensor de óxido de alumínio, uma foto com seus respectivos furos. Aqui você tem tiras de alumínio. Essa parte azul clara aqui são tiras de alumínio, tá? Anodizada. Essa anodização é exatamente o óxido de alumínio, que é um dielétrico, tá? Então você tem a tira de alumínio, tá? Que é anodizada, e essa anodização é o óxido de alumínio. Então você tem a tira de alumínio, a camada de óxido de alumínio e você tem uma camada fina e permeável de ouro por cima. Então isso aí, na verdade, cria um composto como se fosse um capacitor, e é um capacitor. Então, esse dispositivo ele utiliza a propriedade do óxido de alumínio de mudar sua condutividade com a variação de umidade. Então, a partir da hora que a umidade entra aqui, que afeta isso aqui, a condutividade do óxido de alumínio começa a mudar. Quando a umidade aumenta, a condutividade do sensor aumenta também, permitindo uma medição precisa da umidade absoluta. Então, esse é o equipamento para medir a umidade absoluta. Então, isso aqui, na verdade, gente, nós temos esse corte mostrando a parte interna. Isso aqui é um capacitor, onde a tira de alumínio é um eletrodo, a camada fina e permeável de ouro é outro eletrodo, e o dielétrico está no meio, que é exatamente o óxido de alumínio, tá? Então, isso é a forma mais precisa de medir a umidade absoluta, principalmente em laboratórios.
Ok, a umidade relativa. A umidade relativa ela já pode ser medida através de 3 meios, que é o detector psicrômetro, o higrômetro e o de capacitância eletrônica, tá? O detector psicômetro ainda existe aí, provavelmente, quem estudou física nos velhos livros, lembra do psicrômetro de Slinger. Ele usa o princípio de bulbo seco e bulbo úmido, né, para obter leitura de umidade relativa. O psicrômetro é esse daqui. Você tem uma alça aqui, em que você gira ele no vento, né? Você tem aqui um termômetro de bulbo úmido e um termômetro de bulbo seco. E aqui você tem uma mecha de pano úmida, que faz parte do termômetro de bulbo úmido. Quando você gira ele no ar, você vai ter uma leitura de temperatura de bulbo úmido e uma temperatura de bulbo seco. Você vai numa tabela e pega a pressão de vapor referente a essa pressão de bulbo úmido e divide pela pressão de vapor referente à temperatura de bulbo seco, e aí você encontra a umidade relativa. Não é um meio muito usado no laboratório, mas no laboratório são usados os seguintes. No laboratório são usados o psicrômetro eletrônico. Ele é o mais utilizado, por quê? Porque ele oferece medições mais precisas e rápidas, né? Você tem aqui um psicrômetro eletrônico de 2 cabos e aqui um psicrômetro mais comum. Na verdade, isso aqui é um termopsicrômetro, né? Porque ele dá a temperatura e a umidade, tá? Então, como é que funciona esse psicrômetro eletrônico? Ele tem sensores de temperatura, ele tem sensores, existem sensores internamente que eles detectam a temperatura de bulbo seco do ar e a umidade relativa. A partir daí, algoritmos internos com fórmulas psicométricas realizam cálculos. Desses cálculos, ele determina a umidade relativa do ar, que é exibida em display, né? Tanto aqui deve ter um display por fora dele, que isso aqui é apenas a caixa, como aqui também tem um display. Então esse é o psicrômetro eletrônico. Outra forma de medir a umidade relativa é através do higrômetro. Esse higrômetro, ele absorve, ele usa materiais que absorvem umidade, né, que absorvem vapor d'água, são higroscópicos. Ou seja, a alteração das propriedades físicas do material, como por exemplo resistência, comprimento e peso, é utilizada para inferir a umidade relativa. Então nós temos aqui os materiais mais usados: o cabelo humano, ainda é usado, algodão, papel, pavio sintético. Aqui nós temos um sistema analógico, em que você tem aqui vários cabelos humanos, e quando esse cabelo humano ele tem um pequeno movimento aqui, um comprimento, ele tem um pequeno movimento. Esse pequeno movimento é ampliado nessa articulação. Essa articulação, por sua vez, ela já faz um movimento que é ampliado aqui para o ponteiro. Então, isso aqui é um sistema analógico. O sistema digital, ele utiliza sensores capacitivos ou resistivos, que reagem às mudanças na umidade do ar. Então, você tem aqui, na verdade, é um termohigrômetro, né? Porque ele tem temperatura e umidade, tá? Ele mede os dois. Existe também o detector de capacitância eletrônica, que é um tipo que mede a umidade relativa através da variação da capacitância de um capacitor. É mais ou menos parecido com aquele que a gente mostrou lá para a umidade absoluta, tá? E muda a quantidade, ele muda com a quantidade de vapor d'água presente entre suas placas. É comum isso aí. Controlando a umidade, né? Controlando a umidade. A umidade, a medição e controle da umidade são essenciais, essa aplicação em vários setores, por exemplo, a indústria alimentícia. Se você tiver uma umidade excessiva, nós vemos isso nas nossas geladeiras, isso causa deterioração de produtos, enquanto a umidade insuficiente pode afetar a textura e o sabor da mercadoria, do produto, nos componentes têxteis, na indústria de um modo geral, e em casa também. Armazenamento de produtos. Em armazéns, manter a umidade adequada é vital. Evita mofo, bolor e degradação de produtos, tá? Na meteorologia, a previsão do tempo e o estudo dos fenômenos climáticos depende e muito das medições precisas de umidade. E no sistema de climatizações, que nós estamos acostumados a ver na nossa área de refrigeração, o controle de umidade em ambientes internos, tanto esse ambiente interno industrial como para conforto humano, é importantíssimo para que você tenha conforto humano e preservação dos seus equipamentos, de seus produtos, tá? Pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Nós estamos chegando ao final da nossa apresentação. Eu espero que tenha transmitido alguma informação que seja útil para você, tá? Espero que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. A sua participação é muito importante, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!